Olá, gente, sou eu de novo, Eduardo Tefé, e estou aqui no segundo episódio da oficina Cidade, Território e Narrativa. E olha a listinha de quem está apoiando esse projeto, que tenta falar um pouco sobre como escrever sobre o seu território, sobre as pessoas que frequentam a sua volta, sua vizinhança, seus amigos, seus colegas, seus familiares, o que você quiser escrever, o que você quiser passar, do lápis, da caneta para o papel, ou até mesmo para a tela do celular, ou de outras formas. Escritos também podem ser performáticas, vocês vão ver um pouquinho disso hoje. Então, meus agradecimentos à Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal, sob a chancela do Prêmio Arte Escola. Esse projeto só acontece por conta disso. O meu editor, as pessoas que estão me apoiando no roteiro, e mesmo eu, graças a esses patrocinadores, apoiadores. Hoje eu queria falar com vocês o seguinte: esse projeto ele é um desmembramento de um outro chamado Todo Mundo Pode Escrever, que é o tema do meu projeto de doutorado. O que sobre fala esse projeto? Ele tenta articular uma abordagem da Ana Mãe Barbosa, que pensa que a arte ela tem que ser feita a partir de 3 pilares. A abordagem triangular são 3 coisas. A gente tem que conhecer, a gente tem que apreciar e a gente tem que praticar. Para a gente poder fazer arte, a gente tem que fazer esse giro. A gente vai ter que saber historicamente como é que foi tudo isso, tal. A gente vai ter que apreciar, olhar uma obra, frequentar um museu, ler um livro, acessar via internet, e a gente tem que fazer. Fazer também é muito importante. A gente vai saber sobre o Van Gogh, aí depois vai tentar de repente imitar aquela técnica e depois a gente vai debater sobre, para tentar elaborar um pensamento crítico. Já existiu uma série de vídeos sobre isso graças a um outro edital do Estado. Eu vou deixar no vídeo de hoje meio que um resumo, alguns exercícios, algumas das principais atividades desse projeto. Vou deixar no final, como vocês viram no vídeo anterior, um exercício. Esse exercício vai ser um de apropriação. Vocês vão ter que usar um texto irregular para poder falar sobre si. Então vocês vão ver os melhores momentos editados, com os links desses vídeos desse outro projeto. Quem quiser acessar, pode acessar, e vai ter esse exercício. Então continuem ligados nessa oficina, façam, aproveitem esse ensino expandido e vamos escrever um pouco sobre o nosso território. Todo mundo já pensou, será que isso dava uma história? A minha realidade, o meu mundo, poderia virar um livro? Se você acha que sim, siga a gente nesses vídeos. Esses vídeos terão aqui todo sábado no canal Eduardo Tefé. Mas por que será que a gente não escreve? Deixa eu falar um pouco sobre mim. Eu no ensino médio era apaixonado por literatura, mas eu não acreditava que as minhas histórias pudessem dar coisas que pessoas se interessariam, até porque eu não via histórias parecidas com a minha. Parecia que ser escritor era uma coisa muito distante, que a gente não pode fazer isso. Se identificou? Quando eu tive meu grupo de teatro, a gente passou a criar as nossas próprias histórias. No meu mestrado também, eu resolvi investigar grupos que eram capazes de pegar narrativa das suas comunidades e transformar isso em história palco. Pegar aquela narrativa daquele morador e transformar aquilo ali numa história interessante, cênica, que as pessoas gostassem de ver. Eu pesquisei principalmente um coletivo de Santa Cruz chamado Última Estação. Me interessa muito essa questão de você estar periférico e você transformar o seu eu em centro. Porque nossos discursos também representam um pouco de quem a gente é, as nossas representações. A literatura não precisa ser engessada, e a gente tem o direito de colocar nossas lembranças, nossas memórias no papel também. E aliás, literatura também não é só um livro não, tá? As palavras que se espalham por aí nas redes, em vídeos, em processos de escritas, em coisas performáticas, também caem dentro de uma coisa que se chama de literariedade. Pensa nas subjetividades, nas histórias, nas coisas que são envolvidas naquilo ali que só você pode contar. E é de fato, só você pode contar o que você viveu, o que você experimentou. Ah, mas me faltam palavras. Não sei se vocês repararam, naquele churrasco de domingo ou naquele local que você frequenta, pessoas são ótimos contadores de histórias. Por que eles são bons? Eles dominam ritmos, palavras, experiências com o espectador, com quem está ouvindo eles. A gente vai estudar ao longo dessas aulas aos sábados um pouco disso. Algumas das ferramentas que vão permitir a gente fazer isso no papel ou na forma de a gente narrar nossas histórias. Falei com vocês aqui que a gente vai se apoiar numa proposta chamada abordagem triangular. A gente vai aplicar isso na literatura e no processo de escrita. Como funciona? Relembrando para você que não viu, a gente pretende abordar a literatura e a escrita a partir de conhecer historicamente, fluir, que é se experimentar, ouvir e fazer. Escrever pra gente é muito importante. Toda aula a gente vai terminar com um exercício, uma proposta para você fazer de sua casa e me enviar, tudo bem? Proposta de hoje. Você
fotografar ou você escrever sobre algum objeto que tenha muita importância para você. Pensa nesse objeto, pensa que ele é capaz de contar a sua história. A sua escrita é única. Você pode escrever a história desse objeto, ou a sua relação com esse objeto, ou até mesmo uma série de fotografias com esse objeto. Assim, se você tiver vários deles, assim, se você acha que esses objetos por si só contem uma história como é um museu, você também pode fotografar. E aí você pode fazer duas formas. Se você escrever um texto, manda para o e-mail todomundopodeescrever@gmail.com, que eu vou ler na próxima aula. Aliás, tanto esse da semana passada como esse vão ser lidos na próxima aula. Ou você pode, se fizer essa série de fotos, essa espécie de colagem, esse memorial, inventar esse museu desses objetos, dessas imagens, pode marcar no Instagram. Marca lá, @EduardoTefé. Então não deixe de fazer exercício sobre o objeto. Vai ser uma experiência importante de você colocar com palavras um pouco da sua vivência. Um pouco do que só você pode contar para o mundo. Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Lígia Fagundes Telles. Vem com a gente nesse vídeo, curte, se inscreve nesse canal e compartilha com quem você acha que merece tirar a ideia daqui e colocar no papel. Perceberam? A primeira obra é um microconto da Lígia Fagundes Telles. Talvez você ache que esse gênero seja impossível. Já parou pra pensar que esses pequenos parágrafos podem ser literatura? Que pequenas historinhas que você pode repetir no seu Facebook, no seu Twitter, podem ser literatura? Não? Lígia pensou antes das redes sociais existirem. Você não precisa inventar, isso já está inventado. Você tem que saber que isso existe. Eu super acho que para quem quer ser um escritor, ser um bom leitor é fundamental. Esse livro diz muito sobre isso. É da Francine Prose, Para Ler como um Escritor. Logo na orelha já tem uma coisa que eu acho fundamental. A autora propõe aqui o método close reading. Uma leitura atenta, preocupada com os detalhes, demorando-se em cada palavra. Para ler como escritor, diz Prose, devemos ler à procura não do que está por trás do texto, pista sobre o contexto histórico, mensagens ocultas, o que o autor quis dizer, mas daquilo que está nele, que faz dele o que ele é. Escritores aprendiam pela leitura da obra de seus predecessores. Eles estudavam métrica com Ovídio, construção de trama com Homero, comédia com Aristófanes. E quem teria podido pedir melhores professores, generosos, não críticos, abençoados com sabedoria e gênio, tão infinitamente magnânimos como só os mortos podem ser. Para saber escrever, é preciso ler. Eu tenho um amigo meu que dá um exemplo ótimo, o Alexandre Damasceno. Ele fala que uma vez estava passeando no Rio, em Santa Cruz, e aí chegou um cara e falou: "Não, eu sou um poeta, diferente de todo mundo." "Por que você é diferente?" "Ah, porque eu nunca li ninguém, então tudo meu é tudo original." A Damascena responde assim: "Ah, então também não vou te ler não, que eu quero do meu que também seja tudo original." É quase uma anedota, mas é uma realidade. Não dá para você pensar alguém que escreve se você não souber a literatura dos outros. É muito importante frisar isso. Se você quer escrever, você não pode deixar de ler. E ler é fundamental, né? Olha só o que o Marx diz. Cada linguagem artística que conhecemos, vivenciamos, fluímos, compreendemos, possibilita-nos outro olhar e formas diferentes de vivenciar o mundo. As diferentes linguagens artísticas possibilitam aos estudantes diversas leituras de mundo, imbricadas entre si em movimentos dialógicos constantes entre pessoas, tempos e espaços. As diversas leituras de mundo, via diferentes linguagens, não somente a verbal, possibilitam conhecer, reconhecer, ressignificar e, sobretudo, impregnar de sentidos a vida em sociedade. Ler é algo fundamental. A própria arte contemporânea tem diversas formas de reenactment, de covers, de apropriações. A Marina Abramovic é uma performance fantástica que parte dessa ideia. Ela pegou performances dela já feitas nos anos 70, 80, e quando foi convidada a montar uma exposição, ela levou essas performances que já eram feitas, lembrando que performance é uma coisa da arte muito vinculada a um momento único, e refez aquela. Readaptou ao tempo, readaptou ao lugar, para mostrar um pouco dela nesse novo tempo, nesse novo lugar. Para quem estiver interessado, pesquise sobre Seven Species. Mas o próprio cinema quebrou um pouco dessa noção dessa aura de ter que ser genial. Cinema é reproduzir. Você não tem um quadro, um objeto único, você olha assim, nossa, isso é único. Não, todo filme vai sendo produzido e você vai criando coisas. Se você parar para pensar, até as próprias histórias dos filmes são meio que estruturas. Tem estudos que dizem que não existem mais do que 7 tipos de história no mundo. E a gente, pelo menos no mundo ocidental, né? E a gente vai meio que revendo essas histórias. A criatividade está em dar a sua forma, o seu jeitinho, o seu tempero naquilo ali. Então, sem mais delongas, exercício de hoje. A gente vai pegar uma poesia
que o autor diz uma coisa sobre ele e a gente vai ter que começar a colocar um pouco da gente. Que poesia é essa? Uma poesia do Ferreira Goulart chamada Traduzir-se. Nessa poesia, o Ferreira está falando um pouco dele. Como é que ele é? Como é que ele poderia se traduzir? Se ele tivesse que escrever com palavras, como ele seria? Então, essa semana é isso. Você se descrever com palavras. Eu vou ler e você pode usar o modelo dele, mas se você tiver mais outras ideias, outras invenções sobre você, escreve. Você pode usar tanto o dispositivo de escrita dele, como pode pegar somente essa ideia de se traduzir. Se você fosse um texto, como você seria? Traduzir-se de Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. Outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera. Outra parte, delira. Uma parte de mim almoça e janta. Outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Então você pode pegar um desses versos e falar. Que parte você tem? Nós somos seres muito múltiplos, né? Isso é uma coisa que muito incomoda a gente. Você, você só é fofo, ou você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa raivosa. A gente é milhões de coisas. Ninguém é uma coisa só. Então aproveita essa poesia para poder mostrar para o mundo que você não é uma coisa só. E fala dessas pequenas partes, dessas suas pequenas e múltiplas metades, ou pequenos pedacinhos, como eles são. Uma parte de mim é o quê? Escreve aí. A sua poesia pode ser lida aqui. Manda lá pro e-mail todo mundo pode escrever @gmail.com. Se você quiser que eu leia ele aqui, só envie essa mensagem que você está de acordo com essa leitura. Vai ser muito legal. Lembre-se que a gente falou que para poder aprender sobre arte, sobre literatura, a gente tem que ser capaz de conhecer historicamente, ser capaz de fazer e ser capaz de ver. Se você gostou desse conteúdo, não esquece aí de se inscrever, ativar as notificações do canal e acompanhar. Todo sábado essa oficina de escrita. E se você acha que alguém merece e gosta de escrever e você quer mandar o nosso conteúdo para ele, manda, vai lá, tá bom? Beijo, se cuidem e aguardo vocês na próxima semana.